Naquela manhã de julho, o sol ainda espreguiçava seus primeiros raios sobre os telhados antigos de Lisboa, quando Cristiano Ronaldo, de férias em Portugal, decidiu fazer algo raro: sair sem destino, sem compromissos, sem seguranças nem câmeras, apenas um homem caminhando por sua cidade natal. Estava com a mãe, Dona Dolores, e os filhos. Havia retornado para passar alguns dias com a família e, por insistência da mãe, resolveu fazer um passeio discreto pelas ruas da capital portuguesa. Lisboa estava viva. As fachadas coloridas das casas antigas brilhavam com o orvalho que o sol começava a secar. O cheiro de café fresco se misturava ao das padarias, e os sons das conversas animadas nos cafés enchiam o ar. Cristiano usava um boné, óculos escuros e uma roupa simples, jeans e uma camiseta branca, tentando se camuflar entre os locais. Caminhava ao lado da mãe, que apontava lugares antigos que visitavam quando ele era pequeno. Os filhos corriam um pouco mais à frente, maravilhados com os bondes que passavam. Era um momento raro, precioso. Sem assédio, sem fotos, apenas família. E dentro dele, um sentimento de gratidão pelo caminho que percorreu. Durante aqueles dias, Cristiano visitou lugares da infância, reencontrou amigos de juventude, entrou na padaria onde costumava comprar pão com o troco do mercado, sentou num banco na praça onde chutava pedras fingindo que eram bolas. Tinha o coração nostálgico. Sentia que, por mais que tivesse conquistado tudo, ainda era aquele menino da madeira com sonhos maiores que ele próprio conseguia entender. No terceiro dia da viagem, ele decidiu sair sozinho. Sentia necessidade de silêncio, de andar por Lisboa sem ninguém para entreter, apenas ele e seus pensamentos. Pegou um casaco leve e, sem avisar ninguém, desceu do hotel por uma saída lateral. Começou a caminhar pelas ruas menos movimentadas, deixando o vento tocar seu rosto. Passou por um beco onde, uma vez, com 13 anos, havia sido parado por um senhor que lhe ofereceu seu primeiro par de chuteiras usadas. Foi nesse dia, nesse caminho sem destino, que ele a viu. Sentada encostada na parede de um edifício antigo com um cobertor fino nos ombros e um olhar perdido no vazio, estava uma mulher. O rosto sujo, os cabelos embaraçados, as mãos segurando um pequeno copo de plástico com algumas moedas. Ao lado dela, uma sacola com roupas velhas e um livro infantil rasgado. Cristiano passou por ela sem parar. Seus olhos bateram nos dela por um instante e ele sentiu algo estranho. Continuou andando, mas os pensamentos já não o deixavam em paz. Aquele olhar, aquela expressão, eu conheço. Conheço aquele rosto. Zrenia. Parou alguns metros depois e fingiu observar uma vitrine. Tentava lembrar. Tentava reorganizar os rostos do passado. E então, como um raio, uma lembrança surgiu. A escola primária, os corredores com cheiro de giz e ela, Mariana, seu primeiro amor. Cristiano voltou devagar. Parou do outro lado da calçada e observou com mais atenção. Era ela? Estava tão diferente. Mas os olhos eram os mesmos, castanhos, grandes, com aquele brilho triste que ele conhecia desde pequeno. Lembrava-se de como ela ria das suas piadas bobas, de como dividia o lanche com ele, de como aos 9 anos tinham prometido se casar um dia. Mas ali estava ela, moradora de rua, suja, desorientada. O choque o paralisou. Quis ir até ela, mas o coração batia tão forte que lhe faltou coragem. E se estivesse enganado? E se ela não quisesse vê-lo? E se sentisse vergonha? Ficou ali por alguns minutos, observando-a com o peito apertado, e então, lentamente, se afastou. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou se revirando na cama, lembrando da infância, das risadas, do cheiro dos cabelos dela,
do gosto de inocência nos beijos que trocaram atrás da escola. Lembrava-se do dia em que ela simplesmente desapareceu. Todos disseram que havia se mudado com o pai para longe. Nunca mais soube dela. No dia seguinte, acordou cedo. Saiu novamente sozinho. Voltou ao mesmo beco. Ela não estava lá. Caminhou pelos arredores discretamente. Tentava encontrar algum sinal, uma pista. Passou por outros moradores de rua e, com cuidado, começou a perguntar. Demorou algumas tentativas até que um senhor idoso, com um cobertor amarrado ao pescoço como uma capa, disse: "A menina que fica ali? Mariana? Às vezes aparece, às vezes some. É arisca, mas é boa menina." Cristiano perguntou mais. Onde dormia? Com quem falava? Se aceitava ajuda. "Não aceita nada. Vive fugindo. Parece ter vergonha. Mas é boa. Já me deu comida quando conseguiu. Só que tem dias que chora muito. Fica olhando para os carros passando, como se esperasse alguém que não vem." O coração de Cristiano doía. Decidiu voltar ao local por vários dias. Às vezes ela aparecia, às vezes não. Quando a via, ficava distante, apenas observando. E então, um dia, reuniu coragem. Atravessou a rua. Caminhou até ela com passos lentos. Mariana estava sentada, com as mãos cobrindo o rosto. Quando sentiu a presença dele, ergueu os olhos. O choque foi instantâneo. Arregalou os olhos, tentou se levantar, mas tropeçou nas próprias pernas. Em pânico, pegou suas coisas e correu. Cristiano não a seguiu. Voltou para o hotel, o coração em pedaços. Ela me reconheceu e fugiu. Nos dias seguintes voltou. Tentou novamente. Levou comida, roupas, mas ela não aceitava. Observava de longe, mas desaparecia sempre que ele se aproximava. Até que numa tarde chuvosa, ele a encontrou, abrigada sob uma marquise. Estava encharcada, tremendo. Caminhou devagar e desta vez ela não fugiu. Apenas baixou os olhos. "Mariana, sou eu, o Cris." Ela chorou, não conseguia olhar para ele. Sussurrou: "Por que você veio? Por que me viu assim? Porque te reconheci? Porque me importo? Porque nunca te esqueci?" Ela contou sua história. O pai, agressivo, alcoólatra. A mãe, que morreu cedo, fugiu de casa aos 14 anos. Morou com conhecidos, depois na rua. Tentou trabalhar, mas nunca conseguiu se firmar. Sentia vergonha de pedir ajuda. Sabia da fama de Cristiano. Acompanhava tudo de longe. Mas como eu, desse jeito, ia aparecer na sua vida... Zrenia Cristiano a ouviu em silêncio. As mãos dela tremiam, os olhos molhados, o rosto abatido. Mas dentro dela, ele ainda via a menina que havia amado. Nos dias seguintes, começou a visitá-la com frequência. Conversavam por horas. Ela foi se abrindo, contou suas dores, suas derrotas, seus poucos momentos de alegria. Cristiano a ajudou sem forçar. Levou médicos, psicólogos, roupas, mas tudo de forma discreta, sem chamar atenção. Depois de algumas semanas, ela aceitou ir para um abrigo. Não queria que ninguém soubesse. Tinha medo da exposição. Cristiano garantiu que tudo seria feito com sigilo. Passaram meses. Ele viajou, voltou a treinar, mas nunca deixou de manter contato. Mandava cartas, mensagens anônimas, visitas discretas. Mariana começou a estudar, a fazer terapia. Aos poucos, sua aparência mudou. Voltou a sorrir. Um ano depois, Cristiano voltou a Portugal. Disfarçado, foi ao abrigo onde ela estava. A encontrou sentada no jardim, lendo um livro. Quando o viu, sorriu como fazia na infância. Ele se sentou ao lado dela e por longos minutos não disseram nada. "Nunca pensei que te reencontraria assim, Cris", disse ela com lágrimas nos olhos. "E eu nunca pensei que ainda sentiria tudo isso por você." Ele a convidou para conhecer a fundação que havia criado.
uma instituição que acolhia mulheres em situação de rua. Ela aceitou. E não só isso, começou a trabalhar lá. Meses depois, os dois viajaram para Angola, onde Cristiano estava ajudando a financiar escolas e programas de combate à fome infantil. Mariana ficou emocionada ao ver tantas crianças, tantas histórias que pareciam com a dela. Eu podia ter sido uma dessas crianças, se não fosse por você, sussurrou, segurando a mão dele. Em Angola, ela ajudava-me a organizar oficinas, aulas de alfabetização, distribuição de alimentos. Brincava com as crianças, contava suas histórias, inspirava outras mulheres. Cristiano observava tudo com orgulho. O céu africano parecia mais azul. O calor era forte, mas os sorrisos das crianças faziam esquecer qualquer desconforto. Um menino descalço agarrou as pernas de Mariana e disse: "Você é um anjo?" Ela sorriu e respondeu: "Não, mas estou tentando ser." Cristiano não disse nada. Apenas olhou para ela com o coração cheio. Às vezes, a vida dá voltas que ninguém espera. E naquele reencontro improvável, encontrou algo que nem ele sabia que havia perdido. Um pedaço da própria alma. Nada disso foi para os jornais. Nenhuma entrevista. Nenhuma manchete. Tudo permaneceu entre eles, entre as ruas silenciosas de Lisboa, as cartas trocadas e as mãos que se encontraram de novo. Às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que o mundo nunca saberá.